Capítulo 6. No dia seguinte, a claridade da manhã de outubro atravessava em raios poeirentos as janelas sem cortinas e o burburinho do tráfego subia da rua. Londres, portanto, se levantava outra vez. A fábrica estava em atividade, as máquinas davam a partida. Era tentador, após toda essa leitura, olhar pela janela e ver o que Londres estava fazendo na manhã de 26 de outubro de 1928. E o que estava Londres fazendo? Londres mostrava-se inteiramente indiferente ao que parecia às peças de Shakespeare. Ninguém ligava a mínima. E não posso culpá-los? Para o futuro da ficção, a morte da poesia ou o desenvolvimento pela mulher comum de um estilo de prosa completamente expressivo de suas ideias. Se opiniões sobre qualquer desses assuntos tivessem sido escritas a giz na calçada, ninguém se teria baixado para lê-las. O desinteresse dos pés apressados as teria apagado em meia hora. Ali vinha um moleque de recados, acolá uma mulher com um cachorro na guia. O fascínio das ruas de Londres é que nunca há duas pessoas iguais. Cada qual parece entregue a um assunto todo seu. Havia os homens de negócio com suas maletas, havia os vadios raspando varetas pelos gradis das cercanias, havia personagens afáveis para quem as ruas servem de salão de clube, cumprimentando os homens nos carros e dando informações sem serem solicitados a tanto. Havia também os funerais, para os quais os homens, de súbito despertos para a efemeridade do próprio corpo, erguiam o chapéu. E então, um cavalheiro muito distinto desceu lentamente até a soleira da porta e estacou para evitar um encontrão com uma senhora apressada que, de um modo ou de outro, havia adquirido um esplêndido casaco de peles e um ramo de violetas de Parma. Todos pareciam ilhados, absortos em si mesmos, nos próprios assuntos. Nesse momento, como acontece tão frequentemente em Londres, houve uma completa calmaria e suspensão do tráfego. Nada desceu à rua, ninguém passou. Uma única folha desprendeu-se do olmo na esquina e, em meio a pausa e silêncio total, caiu. De algum modo, foi como se caísse um sinal que apontasse para uma força nas coisas que havia passado despercebida. Pareceu apontar para um rio que corria, invisível, do outro lado da esquina, descendo a rua, e que levava as pessoas e as girava em redemoinhos, como a correnteza de Oxbridge carregara o universitário em seu barco e as folhas mortas. Agora ele estava levando de um lado para o outro da rua, diagonalmente, uma jovem de botas de couro de boa qualidade e depois um rapaz de sobretudo marrom. Estava trazendo também um táxi e reuniu todos os três num ponto bem abaixo da minha janela, onde o táxi parou, e a moça e o rapaz pararam, e eles entraram no táxi, e depois o táxi afastou-se deslizando, como que arrastado pela correnteza para algum outro lugar. A cena era bastante corriqueira. O estranho foi a ordem rítmica com que a imaginação a revestiu, e o fato de que a visão corriqueira de duas pessoas entrando num táxi teve o poder de comunicar algo de sua própria aparente satisfação. A visão de duas pessoas descendo a rua e encontrando-se na esquina parece libertar o espírito de alguma tensão, pensei, observando o táxi fazer a rua e desaparecer. Talvez pensar, como eu vinha pensando nesses 2 dias, num sexo assim distinto do outro,
seja um esforço. Ele interfere na unidade da mente. Agora aquele esforço havia cessado e aquela unidade fora restaurada ao ver duas pessoas se juntarem e entrarem num táxi. A mente é, de certo, um órgão muito misterioso, refleti, afastando a cabeça da janela, sobre o qual não se sabe absolutamente nada, embora dependamos dele tão completamente. Porque sinto que há cisões e oposições na mente, tal como há tensões vindas de causas óbvias no corpo? O que se pretende dizer com unidade da mente? Ponderei, pois é claro que a mente tem um poder de concentração tão grande em qualquer ponto e a qualquer momento que parece não ter nenhum sentido de unidade. Ela pode isolar-se das pessoas na rua, por exemplo, e pensar em si mesma como apartada delas, numa janela superior, olhando-as lá embaixo. Ou pode pensar espontaneamente com as outras pessoas, como, por exemplo, numa multidão esperando para ouvir a leitura de alguma notícia. Pode pensar retrospectivamente através de seus pais ou de suas mães, assim como a mulher que escreve pensa retrospectivamente através de suas mães. Além disso, quando se é mulher, frequentemente nos surpreendemos com uma súbita cisão da consciência, digamos, ao descer a pé ao Whitehall, quando, pelo fato de sermos a herdeira natural daquela civilização, ela se nos torna, ao contrário, estranha, alheia e crítica. Sem dúvida, o espírito está sempre alternando de foco e colocando o mundo sob perspectivas diferentes. Mas alguns desses estados de espírito, mesmo que espontaneamente adotados, parecem menos adequados que outros. Para manter-se neles, a pessoa retém inconscientemente alguma coisa e aos poucos a repressão converte-se num esforço. Mas talvez haja algum estado mental em que se permaneceria sem esforço por não haver necessidade de reter nada. E este, pensei, recuando da janela e entrando, talvez seja um deles. Pois, certamente, quando vi o casal entrar no táxi, foi como se a mente, depois de dividida, houvesse voltado a reunir-se numa fusão natural. A razão óbvia seria de que é natural os sexos cooperarem. Temos um instinto profundo, se bem que irracional, em favor da teoria de que a união do homem e da mulher resulta na satisfação máxima, na mais completa felicidade. Mas a visão de duas pessoas entrando no táxi e a satisfação que isso me deu levaram-me também a perguntar se haverá dois sexos na mente correspondendo aos dois sexos do corpo e se eles também precisariam ser unidos para se conseguir completa satisfação e felicidade. E continuei, amadoristicamente, a esboçar uma planta da alma de tal modo que em cada um de nós presidiriam dois sexos, um masculino e um feminino, e no cérebro do homem, o homem predominaria sobre a mulher, e no cérebro da mulher, a mulher predominaria sobre o homem. O estado normal e adequado é aquele em que os dois convivem juntos em harmonia, cooperando espiritualmente. Quando se é homem, ainda assim a parte feminina do cérebro deve ter influência, e a mulher deve também manter relações com o homem em seu interior. Coleridge talvez quisesse referir-se a isso quando disse que as grandes mentes são andrógenas. E quando ocorre essa fusão, que a mente é fertilizada por completo e usa todas as suas faculdades. Talvez uma mente puramente masculina não consiga criar do mesmo modo que uma mente puramente feminina, pensei. Mas conviria testar o que se quer dizer com femininamente masculino e, ao contrário, com masculinamente feminina, fazendo uma pausa
e examinando um ou dois livros. Coleridge certamente não pretendeu dizer, ao afirmar que a grande mente é andrógena, que ela é uma mente que tem alguma simpatia especial pelas mulheres, uma mente que advogue sua causa ou se dedique à interpretação delas. Talvez a mente andrógena seja menos apta a fazer essas distinções do que a unissexuada. Ele quis dizer, quem sabe, que a mente andrógena é ressoante e porosa, que transmite emoções sem empecilhos, que é naturalmente criativa, incandescente e indivisa. De fato, volta-se a mente de Shakespeare como tipo da mente andrógena, masculino-feminina, embora fosse impossível dizer o que Shakespeare achava das mulheres. E se é verdade que um dos símbolos da mente desenvolvida por inteiro é que ela não pense especialmente ou separadamente no sexo, quão mais difícil é atingir esse estado agora do que em qualquer época anterior. Nesse ponto, cheguei aos livros de autores vivos e ali me detive, perguntando-me se esse fato não estaria na raiz de algo que há muito me intrigava. Nenhuma era jamais conseguirá ser tão ruidosamente consciente do sexo quanto a nossa. Esses incontáveis livros escritos por homens acerca das mulheres no Museu Britânico são prova disso. A campanha pelo sufrágio, sem dúvida, teve culpa. Ela deve ter despertado nos homens um extraordinário desejo de autoafirmação, deve tê-los feito colocar no próprio sexo e em suas características uma ênfase em que não se teriam dado o trabalho de pensar se não tivessem sido desafiados. E quando se é desafiado, mesmo por umas poucas mulheres de bonés pretos, retalia-se, caso nunca se tenha sido desafiado antes, com bastante excesso. E isso talvez explique algumas das características que me recordo de haver encontrado aqui, pensei, apanhando um novo romance do Sr. A, que está na plenitude da vida e é aparentemente muito considerado pelos críticos. Abril. De fato, era delicioso reler um texto de homem. Era tão direto, tão fácil de compreender depois dos escritos das mulheres. Indicava tanta liberdade mental, tanta liberdade pessoal, tanta confiança em si mesmo. Tinha-se uma sensação de bem-estar físico na presença dessa mente bem nutrida, bem educada e livre, que nunca fora impedida ou contrariada, mas tivera ampla liberdade desde o nascimento para estender-se da maneira que bem lhe aprovesse. Tudo isso era admirável, mas, após ler um ou dois capítulos, uma sombra pareceu estirar-se sobre a página. Era uma barra escura e reta, uma sombra de forma algo semelhante ao da letra I. Começava-se a espreitar de um lado e de outro para vislumbrar a paisagem por trás dela. Se aquilo era realmente uma árvore ou uma mulher caminhando, eu não tinha muita certeza. Volta e meia, era-se novamente atraído para a letra I. Começava-se a ficar cansado de I. Não que esse I não fosse um I extremamente respeitável, honesto e lógico, sólido como uma rocha e polido por séculos de bons ensinamentos e boa alimentação. Respeito e admiro esse I do fundo do coração. Mas, nesse ponto, virei uma ou duas páginas procurando por uma coisa ou outra. O pior é que, à sombra da letra I, tudo fica amorfo como a neblina. Será isso uma árvore? Não, é uma mulher. Mas ela não tem um só osso no corpo, pensei observando Phoebe, pois esse era o seu nome caminhando pela praia. E então,
Alan ergueu-se e a sua sombra imediatamente obliterou Phoebe, pois Alan tinha opiniões e Phoebe se extinguia nas torrentes das suas. E depois, pensei, Alan tem paixões? Nesse ponto, virei muito depressa uma das páginas após outra, sentindo que a crise se aproximava, e se aproximava mesmo. Aconteceu na praia sob o sol. Foi feita de modo muito franco. Foi feita vigorosamente. Nada poderia ser mais indecente. Aqui temos uma nota do tradutor. Essa letra I corresponde à sonoridade I, em inglês, cuja tradução para o português é o pronome eu. Agora segue uma nota minha de ledora. Então, a partir de agora, quando essa letra I aparecer aqui no texto, eu vou pronunciá-la como I em inglês para que tenha mais fluência na leitura. Continuando o texto. Mas eu já tinha dito mais com demasiada frequência. Não se pode continuar dizendo mais. É preciso concluir a frase de algum modo, repreendi-me. Devo concluí-la. Mas estou entediada. Por que eu estava entediada? Em parte, por causa do domínio da letra I e da aridez que, tal como a faia gigante, ela espalha a sua sombra. Nada cresce ali. E em parte, por alguma razão mais obscura. Parecia haver algum obstáculo, algum empecilho na mente do Sr. A que bloqueava a fonte de energia criativa e a retinha dentro de limites estreitos. E lembrando-me do almoço em Oxbridge e da cinza do cigarro e do gato Cotó, de Tennyson e Cristina Rossetti, tudo ao mesmo tempo pareceu-me possível que o empecilho estivesse ali. Como ele já não cantarola baixinho. Rolou uma esplêndida lágrima da flor da paixão no portão. Quando Phoebe caminha pela praia e ela já não responde. Meu coração é qual pássaro canoro, cujo ninho está num broto orvalhado. Quando Alan se aproxima, que pode ele fazer? Honesto como o dia e lógico como o sol, há apenas uma coisa que ele pode fazer. E isso ele faz, justiça lhe seja feita, uma vez após outra, disse eu virando as páginas. E outra vez mais. E isso acrescentei, ciente da natureza aterradora dessa confissão, parece de certo modo enfadonho. A indecência de Shakespeare desenraiza 1000 outras coisas em nossa mente e está longe de ser enfadonha, mas Shakespeare o faz por prazer. O Sr. A, como dizem as enfermeiras, faz de propósito. Faz como um protesto. Estão protestando contra a igualdade do outro sexo através da afirmação da própria superioridade. Está, portanto, bloqueado e inibido e constrangido, como teria estado Shakespeare se também ele tivesse conhecido a senhorita Clot e a senhorita Davis. Sem dúvida, a literatura elisabetana teria sido muito diferente do que é se o movimento feminista tivesse começado no século XVI e não no XIX. O que então isso significa, se tal teoria dos dois lados da mente estiver correta, é que a virilidade se tomou agora consciente de si mesma. Os homens, em outras palavras, escrevem agora apenas com o lado masculino do cérebro.
É um erro lê-los para uma mulher, pois ela inevitavelmente procurará algo que não irá encontrar. É o poder de sugestão daquilo de que mais se sente falta. Pensei, tomando em minhas mãos o crítico Sr. B. e lendo com muito cuidado e atenção seus comentários sobre a arte da poesia. Muito competentes eram eles, agudos e plenos de erudição, mas o problema é que seus sentimentos já não se comunicavam. Sua mente parecia separada em aposentos diferentes. Nenhum som era levado de um para outro. Assim, quando se leva à mente uma frase do Sr. B, ela cai dura no chão, morta. Mas quando se leva à mente uma frase de Coleridge, ela explode e dá luz a todo tipo de outras ideias, e essa é a única espécie de estilo de que se pode dizer que tem o segredo da vida perpétua. Mas, qualquer que seja a sua razão, esse é um fato que se deve deplorar, pois significa. E nesse ponto eu havia chegado às fileiras de livros do Sr. Galsworthy e Sr. Kipling, que algumas das melhores obras dos nossos maiores escritores vivos caem em ouvidos surdos. Faça o que fizer, uma mulher não consegue encontrar nelas a fonte de vida eterna que os críticos lhe garantem estar ali. Não é apenas que eles celebrem virtudes masculinas, imponham valores masculinos e descrevam o mundo dos homens, é que a emoção de que esses livros estão permeados é incompreensível para uma mulher. Está chegando, está se avolumando, está prestes a explodir na cabeça da gente, começa-se a dizer muito antes do fim. Esse quadro vai cair sobre a cabeça do velho Jolyon. Ele morrerá do choque. O velho sacristão dirá sobre ele 2 ou 3 palavras do obituário e todos os cisnes do Tâmisa romperão simultaneamente num canto. Mas sairemos correndo antes que isso aconteça e nos esconderemos nos bosques de groseleiras, pois a emoção que é tão profunda, tão sutil e tão simbólica para o homem leva a mulher ao assombro. Nota da ledora. Aqui se seguirá um pequeno trecho em que as palavras semeadores, semente, homens, trabalho e bandeira estão escritas com letra maiúscula. Voltemos ao texto. Mas sairemos correndo antes que isso aconteça e nos esconderemos nos bosques de groseleiras, pois a emoção que é tão profunda, tão sutil e tão simbólica para o homem leva a mulher ao assombro. E o que acontece com os oficiais do Sr. Kipling, que deram as costas, e com seus semeadores que semeiam a semente, e com seus homens que estão sós com seu trabalho e com a bandeira? Enrubescemos diante de todas essas maiúsculas como se fôramos apanhadas bisbilhotando alguma orgia puramente masculina. A verdade é que nem o Sr. Galsworthy nem o Sr. Kipling têm em si a centelha da mulher. Assim, todas as suas qualidades afiguram-se à mulher, se é que se pode generalizar, cruas e imaturas. Falta-lhes o poder de sugestão. E quando um livro carece desse poder, por mais violentamente que atinja a superfície da mente, não consegue penetrá-la. E naquele estado de inquietação em que se fica a apanhar livros e repô-los sem olhar para eles, comecei a contemplar uma era ainda por vir de pura e autoafirmadora virilidade, tal como as cartas dos mestres. Tomemos as cartas de Sir Walter Raleigh, por exemplo.
pareciam pressagiar, e os governantes da Itália já fizeram nascer, pois dificilmente se pode deixar de ficar impressionado em Roma com o sentimento de masculinidade crua e qualquer que seja o valor dessa masculinidade sobre o Estado, pode-se questionar seu efeito na arte da poesia. De qualquer modo, de acordo com os jornais, há uma certa ansiedade acerca da ficção na Itália. Houve uma reunião de acadêmicos cujo objetivo foi desenvolver o romance italiano. Homens famosos por nascimento, das finanças, da indústria ou das corporações fascistas reuniram-se um dia desses e discutiram o assunto enviando um telegrama ao Duce em que expressavam a esperança de que a era fascista logo produzirá um poeta merecedor dela. Todos podemos unir-nos nessa devota esperança, mas é duvidoso que a poesia possa emergir de uma incubadora. A poesia precisa ter uma mãe e também um pai. O poema fascista, teme-se, será um horrível aborto, como os que se vêem em vasos de vidro no museu de alguma cidade do interior. Esses monstros nunca vivem muito, dizem. Nunca se viu um prodígio desse tipo podando a grama num campo. 2 cabeças num só corpo não contribuem para a extensão da vida. Contudo, a culpa de tudo isso, caso se esteja ansioso por atribuir culpas, não recai mais num sexo do que no outro. Todos os sedutores e reformadores são responsáveis. Todos os que promoveram o estado de consciência do sexo devem ser culpados, e são eles que me impelem, quando quero ampliar minhas faculdades num livro, a buscá-lo naquela era feliz antes do nascimento da senhorita Davis e da senhorita Cloth, em que o escritor usava igualmente os 2 lados da mente. Devemos retomar a Shakespeare, portanto, pois ele era andrógeno, e também o eram Keats e Steam e Cooper e Lamb e Coleridge. Shelley talvez fosse assexuado. Milton e Ben Jonson tinham em si uma pitada excessiva do masculino, assim como Wordsworth e Tolstói. Em nossa época, Proust foi totalmente andrógeno, se não talvez um pouco demasiadamente feminino. Mas essa falha é rara demais para que nos queixemos dela, já que, sem alguma mistura desse tipo, o intelecto pareça predominar e as outras faculdades da mente se enrijecem e tornam-se estéreis. Entretanto, consolei-me com a reflexão de que talvez isso seja uma fase passageira. Boa parte do que disse em cumprimento à minha promessa de oferecer-lhes o curso de meus pensamentos parecerá obsoleta. Boa parte do que flameja em meus olhos parecerá duvidosa a vocês que ainda não atingiram a maioridade. Mesmo assim, a primeiríssima frase que eu escreveria aqui, disse, encaminhando-me até a escrivaninha e apanhando a página com o título As Mulheres e a Ficção. É que é fatal, para quem quer que escreva, pensar em seu sexo. E fatal ser um homem ou uma mulher, pura e simplesmente. É preciso ser masculinamente feminina ou femininamente masculino. E fatal para uma mulher colocar a mínima ênfase em qualquer ressentimento, advogar, mesmo com justiça, qualquer causa, de qualquer modo, falar conscientemente como mulher. E fatal não é uma figura de retórica, pois qualquer coisa escrita com essa tendenciosidade consciente está condenada à morte. Deixa de ser fertilizada. Por brilhante, eficaz, poderosa e magistral que se afigure por 1 ou 2 dias, deve fenecer ao cair da noite. Não consegue crescer na mente de outrem. É preciso haver um perfeito entendimento na mente entre o lado feminino e o masculino antes que a arte da criação possa realizar-se. Algum casamento entre opostos precisa ser consumado.
A totalidade da mente deve estar escancarada se quisermos ter o sentimento de que o escritor está comunicando sua experiência com perfeita integridade. É preciso haver liberdade e é preciso haver paz. Nenhuma roda deve ranger, nenhuma luz piscar. As cortinas devem estar totalmente cerradas. O escritor, pensei, uma vez concluída sua experiência, deve recostar-se e deixar que a mente celebre suas núpcias na escuridão. Não deve olhar ou questionar o que está sendo feito. Em vez disso, deve arrancar as pétalas de uma rosa ou observar os cisnes flutuando calmamente rio abaixo. E tornei a ver a correnteza que levou o barco e o universitário e as folhas mortas. E o táxi levou o homem e a mulher, pensei, vendo-os reunirem-se do outro lado da rua. E a correnteza os arrastou, pensei, ouvindo na distância o bramir do tráfico de Londres, para dentro daquela torrente extraordinária. Aqui, portanto, Mary Beaton para de falar. Ela lhes disse como chegou à conclusão, a prosaica conclusão, de que é necessário ganhar 500 libras por ano e ter um quarto com fechadura na porta se vocês quiserem escrever ficção ou poesia. Tentou expor sem disfarces os pensamentos e impressões que a levaram a pensar assim. Pediu-lhes que a acompanhassem voando para os braços de um bedel, almoçando aqui, jantando acolá, traçando desenhos no Museu Britânico, retirando livros da prateleira, olhando pela janela. Enquanto ela esteve fazendo todas essas coisas, vocês, sem dúvida, estiveram observando seus deslizes e fraquezas e determinando que efeito tiveram nas opiniões dela. Vocês a estiveram contradizendo e fazendo quaisquer acréscimos ou subtrações que lhes tenham parecido apropriados. E tudo isso é como deve ser, pois, numa questão como essa, a verdade só pode ser alcançada pondo-se lado a lado muitas variedades de erro. E concluirei, agora antecipando 2 críticas, tão óbvias que vocês dificilmente deixarão de fazê-las. Nenhuma opinião foi expressa, dirão vocês, sobre os méritos comparados dos 2 sexos mesmo como escritores. Isso foi feito propositadamente porque, ainda que fosse chegada a hora de tal avaliação, e é muito mais importante, no momento, saber quanto dinheiro as mulheres tiveram e quantos quartos do que teorizar sobre sua capacidade. Mesmo que fosse chegada a hora, não creio que os dons, sejam eles da mente ou do caráter, possam ser pesados como açúcar e manteiga, nem mesmo em Cambridge, onde são tão versados em colocar as pessoas em turmas e fixar-lhes bonés na cabeça e letras depois de seus nomes. Não creio que mesmo a tabela de precedência que vocês poderão encontrar no almanaque de Whittaker represente uma ordem definitiva dos valores ou que haja alguma razão sólida para se supor que um comendador da ordem do banho acabe entrando para jantar atrás de um mestre em insânia. Toda essa disputa de sexo com sexo, de qualidade com qualidade, toda essa alegação de superioridade e imputação de inferioridade pertencem ao estágio da escola particular da existência humana, onde há lados. E é necessário que um lado vença o outro, e é da máxima importância subir numa plataforma e receber das mãos do próprio diretor um vaso altamente ornamental. À medida que amadurecem, as pessoas deixam de crer em lados ou em diretores ou em vasos altamente ornamentais. De qualquer modo, no que concerne aos livros, é notoriamente difícil aplicar-lhes rótulos de honra ao mérito de tal modo que não se desprendam. Pois não são as resenhas da literatura atual uma ilustração perpétua da dificuldade de julgamento? Este grande livro, este livro sem valor. O mesmo livro é chamado de ambas as formas.
Tanto louvor como a censura nada significam. Não, por agradável que seja o passatempo da mensuração, ele é a mais fútil de todas as ocupações e submeter-se aos éditos dos medidores é a mais servil das atitudes. Desde que vocês escrevam o que desejarem escrever, isso é tudo o que importa, e se vai importar por séculos ou apenas horas, ninguém pode dizer. Mas sacrificar um fio de cabelo de suas opiniões, uma só nuança de sua cor, em deferência a algum diretor com um vaso de prata na mão ou algum professor com uma régua escondida na manga, é a mais abjeta das traições e, comparado a ela, o sacrifício da riqueza e da castidade, que se costumava dizer que era a maior das desgraças humanas, é uma simples bagatela. Em seguida, penso que vocês podem levantar a objeção de que fiz demasiado alarde da importância das coisas materiais. Mesmo concedendo uma generosa margem ao simbolismo, no sentido de que 500 libras por ano representam o poder de contemplar e de que a fechadura da porta significa o poder de pensar por si mesma. Vocês ainda poderão dizer que a mente deve elevar-se acima dessas coisas e que os grandes poetas foram frequentemente homens pobres. Permitam-me, então, citar as palavras de seu próprio catedrático de literatura, que sabe melhor do que eu o que contribui para a formação de um poeta. Sir Arthur Quiller Couch escreve: Quais são os grandes nomes da poesia dos últimos 100 anos, aproximadamente? Coleridge, Wordsworth, Byron, Shelley, Landor, Keats, Tennyson, Browning, Arnold, Morris, Rossetti, Swinburne. Podemos parar por aqui. Dentre esses, todos, com exceção de Keats, Browning e Rossetti, foram homens saídos da universidade, e dentre esses três, Keats, que morreu jovem, ceifado na plenitude da vida, era o único que não tinha muitas posses. Talvez pareça uma coisa brutal dizê-lo, e é triste dizê-lo, mas, na dura realidade, a teoria de que o gênio poético floresce onde é semeado, e de igual modo entre pobres e ricos, contém pouca veracidade. Na dura realidade, 9 entre esses 12 foram homens saídos da universidade, o que significa que, de um modo ou de outro, conseguiram os meios de obter a melhor educação que a Inglaterra pôde proporcionar. Na dura realidade dos 3 restantes, vocês sabem que Browning era abastado e aposto com vocês que não tivesse ele sido abastado, não teria conseguido escrever Saul ou The Ring and the Book. Assim como Ruskin não teria chegado a escrever Modern Painters, não tivesse seu pai sido um próspero comerciante. Rossetti tinha uma pequena renda pessoal e, além disso, pintava. Resta apenas Keats, a quem Atropos assassinou ainda jovem, assim como assassinou John Clare num hospício e James Thomson, pelo láudano que tomou diante da decepção com as drogas. Esses são fatos terríveis, mas vamos enfrentá-los. É certo, por mais desonroso que seja para nós como nação, que por alguma falha de nossa comunidade, o poeta pobre não tem hoje em dia, nem teve nos últimos 200 anos a mínima chance. Creiam-me, e passei uns bons 10 anos observando umas 320 escolas primárias. Podemos tagarelar sobre a democracia, mas, na verdade, uma criança pobre na Inglaterra tem pouco mais esperança do que tinha o filho de um escravo ateniense de emancipar-se até a liberdade intelectual de que nascem os grandes textos. Ninguém conseguiria expor a questão de maneira mais direta. O poeta pobre não tem hoje em dia, nem teve nos últimos 200 anos, a mínima chance.
Uma criança pobre na Inglaterra tem pouco mais esperança do que tinha o filho de um escravo ateniense de emancipar-se até a liberdade intelectual de que nascem os grandes textos. É isso aí. A liberdade intelectual depende de coisas materiais. A poesia depende da liberdade intelectual. E as mulheres sempre foram pobres, não apenas nos últimos 200 anos, mas desde o começo dos tempos. As mulheres têm tido menos liberdade intelectual do que os filhos dos escravos atenienses. As mulheres, portanto, não têm tido a menor oportunidade de escrever poesia. Foi por isso que coloquei tanta ênfase no dinheiro e num quarto próprio. Entretanto, graças ao trabalho árduo dessas mulheres obscuras no passado, sobre quem eu gostaria que conhecêssemos mais, graças, curiosamente, a 2 guerras. A da Crimeia, que permitiu a Florence Nightingale sair de sua sala de estar, e a Guerra Europeia, que abriu as portas à mulher comum cerca de 60 anos depois. Esses males estão em vias de ser minorados. Caso contrário, vocês não estariam aqui esta noite e a probabilidade de ganharem 500 libras por ano, por precária que temos ser ainda, seria extremamente diminuta. Mesmo assim, poderão vocês objetar: por que você atribui tanta importância a que as mulheres escrevam livros, quando, em sua opinião, isso exige tanto esforço, leva talvez ao assassinato das próprias tias? Quase certamente faz com que a pessoa se atrase para o almoço e pode levá-la a discussões muito sérias com alguns ótimos sujeitos? Meus motivos, permitam-me admitir, são parcialmente egoístas. Como a maioria das inglesas incultas, gosto de ler. Gosto de ler livros a granel. Nos últimos tempos, minha dieta tomou-se um tantinho monótona. A história envolve excessivamente as guerras. A biografia, os grandes homens. A poesia tem exibido, penso eu, uma tendência à esterilidade. E a ficção. Mas já expus suficientemente minhas falhas como crítica da ficção moderna e não direi mais nada acerca disso. Portanto, peço-lhes que escrevam todo tipo de livros, não hesitando diante de nenhum assunto, por mais banal ou mais vasto que seja. Por bem ou por mal, espero que vocês se apoderem de dinheiro bastante para as viagens e o lazer, para contemplar o futuro ou passado do mundo, para sonhar com livros e vaguear pelas esquinas e mergulhar a linha do pensamento fundo na corrente. Pois, de modo algum as restrinjo à ficção. Se quiserem agradar-me, e há milhares como eu, podem escrever livros sobre viagens e aventuras, sobre pesquisas e estudos, história, geografia, crítica e filosofia e ciência. Assim fazendo, certamente, beneficiarão a arte da ficção, pois os livros têm um jeito de se influenciar mutuamente. A ficção estará muito melhor em grande intimidade com a poesia e a filosofia. Ademais, se vocês examinarem qualquer grande figura do passado, como Safo ou Shibuko Murasaki ou Emily Brontë, descobrirão que ela é tanto uma herdeira quanto uma geradora e que veio ao mundo porque as mulheres passaram a ter o hábito de escrever naturalmente, de modo que, até como prelúdio à poesia, essa atividade de sua parte teria valor inestimável. Mas, quando reexamino estas anotações e critico o meu próprio fluxo de pensamento enquanto as formulava, descubro que meus motivos não foram inteiramente egoístas. Ultrapassa esses comentários e digressões a convicção. Ou será o instinto de que os bons livros são desejáveis e de que os bons escritores, mesmo que exibam todas as variedades da depravação humana, são ainda bons seres humanos. Portanto, quando lhes peço que escrevam mais livros, insisto em que façam algo que será para o seu bem
e para o bem do mundo em geral. Como justificar esse instinto ou crença, eu não sei, pois as palavras filosóficas, quando não se foi educada numa universidade, são propensas a trair-nos. O que se pretende dizer com realidade? Parece algo muito caprichoso, muito incerto, ora encontrável numa estrada poeirenta, ora num recorte de jornal na rua, ora num narciso ao sol. Ilumina um grupo numa sala e marca algum dito casual. Esmaga-nos ao caminharmos para a sala sob as estrelas e torna o mundo do silêncio mais real do que o mundo da fala. Então, lá está ela de novo, num ônibus, no tumulto de Piccadilly. Por vezes também, parece habitar formas demasiadamente distantes para que possamos discernir qual é sua natureza. Mas, o que quer que toque, ela fixa e toma permanente. Isso é o que resta quando a carcaça do dia foi recolhida num canto. É o que resta do tempo passado e dos nossos amores e ódios. Ora, o escritor, segundo penso, tem a oportunidade de viver mais do que as outras pessoas em presença dessa realidade. É sua obrigação encontrá-la e colhê-la e comunicá-la ao restante de nós. Ao menos é isso que infiro da literatura de Lear ou Emma ou La Recherche du Temps Perdu, pois a leitura desses livros parece executar uma curiosa operação germinativa nos sentidos. Vê-se mais intensamente depois. O mundo parece despido de seu invólucro e provido de vida mais intensa. Invejáveis são as pessoas que vivem em maus termos com a irrealidade e dignas de pena as que são golpeadas na cabeça pela coisa feita sem conhecimento ou cuidado. Assim, quando lhes peço que ganhem dinheiro e tenham seu próprio quarto, estou lhes pedindo que vivam em presença da realidade uma vida animadora, ao que parece, quer se consiga partilhá-la ou não. Neste ponto, eu me deteria, mas as pressões da convenção determinam que todo discurso deve terminar com uma peroração. E uma peroração dirigida às mulheres deve ter algo, vocês hão de convir, de particularmente exaltador e nobilitante. Eu lhes imploraria que se lembrassem de suas responsabilidades, que sejam mais elevadas, mais espirituais. Eu lhes lembraria quanta coisa depende de vocês e que enorme influência pode exercer no futuro. Mas essas exortações, penso eu, podem ser tranquilamente deixadas a cargo de outro sexo, que as colocará e a rigor as tem colocado com muito maior eloquência do que posso alcançar. Quando vasculho minha própria mente, não encontro sentimentos nobres sobre sermos companheiras e iguais e influenciarmos o mundo para fins mais elevados. Descubro-me dizendo, breve e prosaicamente, que é muito mais importante ser aquilo que se é do que qualquer outra coisa. Não sonhe em influenciar outras pessoas, eu diria, se soubesse fazê-lo de forma mais brilhante. Pensem nas coisas como são. E mais uma vez, vem-me a lembrança, mergulhando em jornais e romances e biografias, que quando uma mulher fala com mulheres, deve ter algo muito desagradável escondido na manga. As mulheres são duras com as mulheres. As mulheres não gostam das mulheres. As mulheres... Mas será que vocês não estão completamente fartas da palavra? Garanto-lhes que eu estou. Concordemos, então, que um artigo lido por uma mulher para mulheres deve terminar com algo particularmente desagradável. Mas como é isso? Em que posso pensar? A verdade é que frequentemente gosto das mulheres. Gosto de sua informalidade,
Gosto de sua integridade, gosto de seu anonimato. Gosto, mas não devo prosseguir dessa maneira. Aquele armário lá. Vocês dizem que ele contém apenas guardanapos limpos, mas e se Sir Archibald Bolton estiver escondido entre eles? Permitam-me, então, adotar um tom mais severo. Eu lhes terei, nas palavras precedentes, transmitido suficientemente as advertências e a exprobração da humanidade? Falei-lhes sobre o conceito muito baixo em que as tinha o Sr. Oscar Browning. Mostrei o que Napoleão pensou de vocês em certa época e o que Mussolini pensa agora. Depois, para o caso de alguma dentre vocês aspirar à ficção, transcrevi para seu bem a recomendação do crítico sobre conhecerem corajosamente as limitações de seu sexo. Referi-me ao professor X e dei destaque à sua afirmação de que as mulheres são intelectual, física e moralmente inferiores aos homens. Transmiti-lhes tudo o que veio a mim de modo espontâneo e aqui está uma advertência final do Sr. John Langdon Davis. Ele adverte as mulheres de que, quando as crianças deixam de ser inteiramente desejáveis, as mulheres deixam de ser inteiramente necessárias. Espero que vocês tomem nota disso. Como posso incentivá-las mais a empreenderem a tarefa de viver? Minhas jovens, diria eu, e tenham a bondade de prestar atenção, pois a peroração está começando. Vocês são, a meu ver, vergonhosamente ignorantes. Nunca fizeram uma descoberta de alguma importância. Nunca sacudiram um império ou levaram um exército à batalha. As peças de Shakespeare não são de sua autoria e vocês nunca apresentaram uma raça de bárbaros às bênçãos da civilização. Qual é sua desculpa? É muito fácil vocês dizerem, apontando para as ruas e praças e florestas do globo, fervilhando de habitantes negros e brancos e cor de café, todos extremamente ocupados com o tráfego e as empresas e o relacionamento sexual, que estivemos ocupadas com outro trabalho. Sem nosso trabalho, esses mares não seriam navegados e aquelas terras férteis se constituiriam num deserto. Geramos e alimentamos e lavamos e instruímos, talvez até os 6 ou 7 anos de idade, 1.623 bilhões de seres humanos que, segundo as estatísticas, existem atualmente. E isso, mesmo admitindo que algumas de nós tenhamos tido ajuda, leva tempo. Há uma certa verdade no que vocês dizem, não nego. Mas, ao mesmo tempo, permitam-me lembrar-lhes que existem pelo menos 2 faculdades para mulheres na Inglaterra desde 1866, que a partir de 1880 a mulher casada foi autorizada por lei a possuir sua própria propriedade e que em 1919, e já se vão aí 9 anos inteiros, ela obteve o direito do voto. Será que posso também lembrar-lhes que a maioria das profissões está aberta a vocês há quase 10 anos? Quando refletirem sobre esses imensos privilégios, a extensão de tempo em que eles vêm sendo desfrutados e o fato de que deve haver, neste momento, umas 2.000 mulheres capazes de ganhar mais de 500 libras por ano de um modo ou de outro, vocês hão de concordar em que a desculpa da falta de oportunidade, formação, incentivo, lazer e dinheiro já não se aplica. Além disso,
Os economistas têm nos dito que a senhorita Seaton teve filhos demais. Vocês devem, é claro, continuar a ter filhos mais, como dizem eles, aos 2 e aos 3, e não às dezenas e às dúzias. Assim, com algum tempo nas mãos e algum conhecimento livresco na cabeça, vocês já tiveram bastante de outro tipo e, em parte, suspeito de que estejam sendo enviadas à universidade para desaprender. Sem dúvida ingressarão num outro estágio de sua carreira muito longa, muito laboriosa e altamente obscura. Milhares de penas estão prontas para sugerir-lhes o que devem fazer e que efeito terão. Minha própria sugestão é um pouco fantástica, admito. Prefiro, portanto, colocá-la em forma de ficção. Disse-lhes, no transcorrer deste ensaio, que Shakespeare teve uma irmã. Mas não procurem por ela na vida do poeta escrita por Sir Sidney Lee. Ela morreu jovem. Ai de nós! Não escreveu uma só palavra. Está enterrada onde os ônibus param agora, em frente ao Elephant and Castle. Pois bem, minha crença é de que essa poetisa, que nunca escreveu uma palavra e foi enterrada numa encruzilhada, ainda vive. Ela vive em vocês e em mim, e em muitas outras mulheres que não estão aqui esta noite porque estão lavando a louça e pondo os filhos para dormir. Mas ela vive, pois os grandes poetas nunca morrem, são presenças contínuas, precisam apenas da oportunidade de andar entre nós em carne e osso. Essa oportunidade, segundo penso, começa agora a ficar ao alcance de vocês conferir-lhe. Pois minha crença é de que, se vivermos aproximadamente mais um século, e estou falando na vida comum que é a vida real, e não nas vidinhas à parte que vivemos individualmente, e tivermos cada uma 500 libras por ano e o próprio quarto, se tivermos o hábito da liberdade e a coragem de escrever exatamente o que pensamos, se fugirmos um pouco da sala de estar e virmos os seres humanos nem sempre em sua relação uns com os outros, mas em relação à realidade, e também o céu e as árvores, ou o que quer que seja como são, se olharmos mais além do espectro de Milton, pois nenhum ser humano deve tapar o horizonte, se encararmos o fato, porque é um fato, de que não há nenhum braço onde nos apoiarmos, mas que seguimos sozinhas e que nossa relação é para com o mundo da realidade e não apenas para com o mundo dos homens e das mulheres, então a oportunidade surgirá. E a poetisa morta, que foi a irmã de Shakespeare, assumirá o corpo que com tanta frequência por terra deitou, extraindo sua vida das vidas das desconhecidas que foram suas precursoras, como antes fez seu irmão, ela nascerá. Quanto a ela chegar sem essa preparação, sem esse esforço de nossa parte, sem essa certeza de que quando nascer novamente achará possível viver e escrever sua poesia, isso não podemos esperar, pois seria impossível. Mas afirmo que ela viria se trabalhássemos por ela, e que trabalhar assim, mesmo na pobreza e na obscuridade, vale a pena.
Se você gostou deste conteúdo, eu te peço para que clique e se inscreva no canal para que mais pessoas tenham acesso a todas essas leituras. Obrigada e um abraço!